Fala, família abençoada do Senhor Jesus. Vamos para mais uma meditação diária, mais um só por hoje. De uma doença a uma bênção. 11 de fevereiro. Nós nos tornamos muito mais gratos ao longo de nossa recuperação. Temos uma doença, mas nós nos recuperamos. Texto básico, página 8. A adicção ativa não foi um piquenique. Muitos de nós raramente saímos dela vivos. Mas vociferando contra a doença, lamentando o que ela nos fez, tendo pena de nós mesmos pela condição em que ela nos deixou. Essas coisas só podem nos manter presos ao estado de espírito de amargura e ressentimento. O caminho para a liberdade e o crescimento espiritual começa quando a amargura acaba com a aceitação. Não há como negar o sofrimento trazido pela adicção. Entretanto, foi a adicção que nos trouxe para a Irmandade. Sem ela, nós nem ao menos teríamos procurado e encontrado a bênção da recuperação. O isolamento nos forçou a procurar o companheirismo. Ao nos causar sofrimento, adquirimos a experiência necessária para ajudar os outros. E ajudar o outro era nossa única possibilidade. Ao quebrar nosso orgulho, a adicção nos deu a oportunidade de nos rendermos aos cuidados de um poder superior e amoroso. Não desejaríamos a doença da adicção para ninguém, mas o que permanece é que nós, adictos, continuamos com essa doença. E além disso, sem essa doença, talvez nunca tivéssemos embarcado nessa nossa jornada espiritual. Milhares de pessoas procuram a vida toda pelo que achamos na nossa Irmandade. Companheirismo, propósito de vida e contato consciente com o poder superior. Hoje somos gratos por tudo que nos trouxe essa bênção. Só por hoje eu aceitarei minha doença como um fato e procurarei a bênção de minha recuperação. Bom, tem uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, ó. O caminho para a liberdade e o crescimento espiritual começa quando a amargura acaba com a aceitação. Eu vejo muita gente partilhando, cara, e presa, né, nos fatos passados. Isso acaba com a gente, né? Acaba com a gente porque a gente não consegue mudar o que se passou, né? Nós não temos culpa do que nós fizemos em adicção ativa, porque a doença estava nos controlando. E você só vai conseguir ser feliz a partir do momento que você aceitar. A partir do momento que você aceitar que tudo que você fez é porque você não tinha condição de fazer diferente, porque você estava doente, né? Não é que você deixou de ser doente, mas você não estava em recuperação, logo você estava em doença, estava em adicção ativa. E a adicção ativa, cara, ela nos escraviza, infelizmente, né? Chega a um determinado ponto que você age sem querer agir, você faz sem querer fazer. E na hora que você vê, você já perdeu totalmente o controle da nossa vida, né? Por isso que o primeiro passo vem falar, né? Admitimos que éramos impotentes perante nossa dicção e que nossas vidas haviam se tornado incontroláveis, né? Então, beleza, você admitiu, né? Que você tem um problema, que você comete erros, né? E, cara, tá tudo bem, né? Por mais que não seja o ideal, tá tudo bem. Tá tudo bem você ter feito o que você fez, tá tudo bem você ter errado, né? E, cara, você tem que aceitar seu passado e muitas das vezes, além de você ter que aceitar seu passado, você ainda vai ter que ajudar as pessoas as quais você machucou a também se recuperarem, né? O ideal seria que cada um procurasse uma forma de se recuperar, né? De todo o trauma que a adicção trouxe, não só para mim, mas para todas as pessoas ao meu redor. Mas muitas das vezes as pessoas, elas não fazem terapia, elas não tiveram 6 meses de reclusão, né? Só entendendo como a vida funciona, como você sente, como você funciona, né? Entendendo mais sobre si, né? E
E muitas das vezes você vai ter o conhecimento para levar até essa pessoa, né? A programação pode ajudar a curar não só você, como todas as pessoas que foram afetadas pela sua adicção ativa. Cara, e é muito style. Tem uma coisa que eu penso bastante, é que no momento que eu decidi me recuperar, além de eu entrar em recuperação e sobriedade, eu também evolui muito como ser humano, né? Eu tava vindo assim numa decadência, né? E naquele ponto que eu decidi falar assim, não, agora eu vou mudar a minha vida, né? Rapaz, mas eu tive uma evolução tão grande que foi até maior do que a do que a linha de descida, né? A linha de subida, de evolução, ela além dela me voltar para onde eu deveria estar, ela foi além, né? Ela me levou muito mais alto. E é muito interessante isso, porque se eu fosse uma pessoa que nunca tivesse usado droga, não tivesse entrado em adicção ativa, será que eu tinha conseguido evoluir tanto, né? Eu falando de mim, não falando com arrogância, com orgulho ou com prepotência, mas eu sinto que eu sou um ser humano muito melhor hoje do que eu era quando eu não usava droga, né? Não tô falando que é bom se drogar e que é bom sofrer, que foi bom ter usado droga, mas eu fico nesse questionamento, cara. Porque hoje eu consigo, pelo menos, raciocinar perspectivas muito acima das pessoas normóticas, né? Eu consigo ver além. Não sei explicar, mas muitas vezes as pessoas veem um copo meio vazio e em cada situação da minha vida eu procuro ver o copo meio cheio, né? A cada frustração que acontece, eu, eu paro, cara, eu tiro ali pelo menos 10 minutos pra sentar. Vocês me perdoam, o nariz está entupido hoje. Então, a cada situação, eu procuro realmente parar ali uns 10 minutos, analisar a situação e ver como eu deveria racionalmente agir. E a partir desse momento, eu começo a me forçar, eu começo até ser empurrado por Deus, né? Para começar a agir daquela maneira na qual eu raciocinei e vi que é a maneira correta, né? Por exemplo, eu tenho uma situação na qual eu não tenho controle, né? A situação não me pertence, a decisão e a escolha não foi minha, e eu começo a sofrer pela decisão de outra pessoa, né? Isso aconteceu comigo ontem. E aquilo ali ficou assim, eu não fiquei frustrado, não fiquei triste, eu soube lidar com o sentimento, porém aquilo ali estava me deixando fora do equilíbrio, né? Eu estava sentindo um pouco de raiva. E aí eu falei, cara, eu não quero sentir isso. Eu quero me sentir bem, porque eu tô bem. As minhas situações estão todas bem. A minha vida está bem. As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida e muito legal. Então, cara, pra que eu tô sofrendo por um problema que não é meu? Eu não sei, cara, nós seres humanos, né, a gente é muito engraçado, né? A gente quer controlar tudo. E essa que é a verdade. Às vezes a gente quer controlar as coisas até sem perceber. E aí por isso que a gente sofre. Então, porque a gente não entende o sentimento. Então eu paro. E aí eu tava começando já a ser disfuncional. Falei, não, peraí. Fui lá pra garagem da minha casa, fechei a porta, comecei a raciocinar. Peraí, essa situação é uma situação que eu causei? É uma situação que me atinge diretamente? Eu não gostaria que acontecesse dessa maneira. Mas quem escolheu isso não fui eu. Foi outro ser humano. E se eu for parar para analisar,
a minha vida também tem umas desorganização assim, nas quais eu devia estar mais preocupado. Por que eu estou preocupado com a desorganização do outro se a minha parte também está desorganizada? Por que eu tenho que começar a me organizar, organizando a parte do outro? Né? Cara, na moral, cada um com seus problemas, irmão. Né? Se você tentou, né, igual no meu caso, eu tentei organizar uma coisa que não era minha para depois começar a organizar a minha, para que a coisa virasse um todo, né? Um todo organizado. Porém, a outra pessoa não se incomoda de estar desorganizada. E eu tô incomodado. Então, se eu tô incomodado, eu vou lá e organizo a minha parte, né? Eu quis organizar a outra parte, mas, como eu disse, não é problema meu. E a outra pessoa não se importa. Logo, eu não posso deixar isso me afetar. Beleza. Cheguei à conclusão. É style que eu acredito que é o seguinte: habilidade a gente adquire através do conhecimento, né? Então a gente aprendeu, a gente raciocinou, a gente chegou a alguma conclusão. A gente adquiriu uma habilidade. Agora, o que eu preciso fazer? Exercitar essa habilidade até que ela se torne algo simples de fazer. É igual fazer academia mesmo, né? Você vai lá e você aprende a fazer, né, o exercício. Você adquiriu a habilidade. Logo, você tem que exercitar aquela habilidade para que ela se torne algo natural na sua vida, até o momento de você aumentar a carga. E aí que você tem que ter consciência, né? Porque vai chegar um momento que aquela mesma situação vai ficar difícil de novo. Por quê? Porque você está subindo o nível, né? Você está subindo o grau do seu conhecimento e, sei lá, da sua habilidade, né? Você está ficando mais evoluído, você está evoluindo, né? Então, automaticamente, vai vir um problema na mesma linha de raciocínio um pouco mais difícil. Para quê? Para você se tornar mais forte. É igual quando você aumentar a carga da academia. Então é isso, eu vejo que o texto vem falar, primeiro, né, disso, o caminho para a liberdade e o crescimento espiritual começa na aceitação. Depois ele fala que o sofrimento da adicção nos levou a ser cuidados pelo nosso poder superior. Cara, eu vejo o poder superior cuidando de mim em coisas tão pequenas, né? É claro que minha vida não é perfeita e às vezes eu erro, mas às vezes ele não deixa eu errar. Em algumas situações, eu percebo que eu sou liberto, né? Eu recebo um livramento do erro e é muito pelo meu poder superior, né? Por exemplo, quarta-feira da semana passada, eu acordei de madrugada para vir para a fábrica, para gravar o Só por Hoje, para trabalhar, etc. E na hora que eu acordei, me deu uma preguicinha aguda. E eu comecei a girar pra lá, girar pra cá. Falei, cara, hoje eu não vou não. Vou descansar um pouco mais. Beleza. Aí eu dormi até o horário correto. Cheguei no serviço no horário correto. Na hora que eu chego aqui, a chave da fábrica em cima da minha mesa. Quer dizer, foi um erro que me trouxe algo bom. Olha que louco. Até nos meus erros, Deus está me abençoando, está me ensinando ou está me protegendo. Olha que louco, cara. Muito louco isso. Porque é longe do meu serviço da minha casa, é muito longe. Se eu venho, eu ia ter que gastar combustível de um dia. Por quê? Porque eu ia ter que voltar na minha casa para vir para o serviço de novo. E eu faço esse percurso uma vez só por dia. Eu venho de manhã e vou embora de tarde. Então eu ia desperdiçar um dia de combustível, né? Eu ia ficar estressado, frustrado. Mas não, na hora que eu cheguei aqui e vi a chave, nossa, eu fiquei tão feliz, bicho, tanto que Deus está cuidando de mim. Até no meu erro, até na minha falha, Deus está me protegendo, está me abençoando, porque eu pude descansar. Eu fiquei na cama até mais tarde, dormi 2 horas a mais, fiquei mais descansado. Ontem, eu estava mexendo com os tênis e eu comprei 20 pares de calcanheira. Calcanheira é aquela palmilha que vai dentro do sapato. E é uma calcanheira cara, ela é de gel ortopédico, anatômico, que eu uso nos tênis da Ciclo Skateboard. E aí, me deu
assim, uma vontade, assim, um supetão. Sabe quando tem um pensamento supetão, você já vai no raciocínio e age? De colocar os transfer, né? A transfer é a marca que se aplica ali no calcanhar da calcanheira, né? Para aparecer sua marca no seu tênis. E eu falei, eu tinha feito um tênis que eu vendia, aí eu falei, nossa, preciso de pouco calcanhar naquele tênis, já vou mandar a menina post transfer nos 20 par, porque senão alguém vai acabar pegando essas calcanheiras lá para usar em algum sapato de outro cliente. E aí eu vim, procurei esses transfer, cara, eu comecei a ficar até nervoso. No momento que eu guardei esse transfer, eu organizei minhas coisas. Eu separei, eu tava com muito material aqui, separei os que eu não vou usar, deixei só os que eu mais uso e não achava o transfer. E aí, raciocinando nos transfer, falei, nossa, vou ter que comprar outros transfer porque eu perdi. Eu devo ter jogado os transfer fora na hora que eu tava na hora que eu tava organizando as coisas. Aí eu pensei, nossa, que imagem que eu vou usar? Vou usar a mesma? Não, vou usar uma nova. Nossa, agora que eu lembrei. Isso ontem, né? Agora que eu lembrei. A marca dos meus tênis mudou, né? Antes era ciclo completo e eu passei para ciclo skateboard. Ainda bem que eu não achei os transfers. Se eu acho os transfers, eu ia estragar as calcanheiras. No mínimo, eu ia ter um retrabalho. Ia ter que tirar o transfer errado e aplicar outro novo. E não ia ficar tão bom. E aí eu também já lembrei que eu precisava comprar, porque leva um tempo para desenvolver um transfer novo, né? O outro eu já tinha. Leva um tempo para desenvolver os transfer novos. Eu tô nessa fase de fazer os monstruários, né? Ia chegar na última hora, imagina. Olha pra você ver. Além de eu ter aplicado, de eu talvez ter aplicado os transfer errado, o monstruário ia estar pronto, né? Lá 12 par de amostra. Na hora que eu fosse pôr o calcanhar, eu ia ver que tava tudo errado. Aí eu ia perder mais 4 dias, né? Pelo menos para desenvolver esse transfer novo, ia ter o retrabalho de tirar, aplicar um novo transfer, não ia ficar tão bom, ia dar para perceber que tava alguma coisa errada. Então olha para você ver, né? Deus me livrou. E às vezes isso acontece e a gente não consegue compreender. A gente não consegue perceber, ou ver, ou imaginar que aquela situação aconteceu para nos livrar de alguma coisa, para nos ensinar alguma coisa, né? E é isso, pessoal. E a terceira parte ele vem falar da ajuda, que diante dessa doença a única coisa que a gente podia fazer era ajudar outras pessoas que também estavam em sofrimentos. Bom, só por hoje de hoje está muito interessante, é bom vocês lerem, né? E tirarem seus raciocínios aí, porque tem muita coisa importante nele, tá muito rico em informação e ajuda. É isso, eu espero que Deus abençoe todo mundo, dê a dádiva da recuperação, tamo junto, valeu!